Tá Isso bom, aí. vamos lá então. Bom dia para quem já está aí acompanhando. O assunto de hoje a gente vai falar um pouquinho das alterações cardiovasculares na Covid-19, a gente está chegando aqui no nosso momento pandêmico de Goiás, então cada vez mais a gente vai ter que saber sobre isso, porque vamos receber pacientes com esse tipo de complicação. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Opa. Deixa eu ver se eu estou rápido demais isso. Então, vamos falar rapidamente do momento que a gente está vivendo. Esses dados são do site Worldometers. A gente já está no mundo com mais de 11 milhões de casos confirmados de Covid-19 e mais de meio milhão de mortes, com também um número grande de recuperados. A situação do Brasil, a gente é o segundo lugar em número de casos totais, com mais de 1.600.000 casos confirmados. Em número totais de óbitos também estamos no segundo lugar, e com mais de 65 mil mortes. Esses dados foram agora de uma hora atrás. Se você contar em relação à população, casos por milhão de habitantes, nós estamos em 16º lugar, e em relação a óbitos por milhão, nós estamos em 15º lugar. Isso aqui é a situação de Goiás. Esses dados aqui foram tirados do site direto da Secretaria Estadual de Saúde. Esse gráfico foi atualizado agora às 4 horas da manhã. A gente já está com 30 mil casos. E a nossa curva, né, a gente está ainda em fase, é difícil de saber exatamente, esse desvio da curva aqui foi Rio Verde, que numa semana testou todo mundo, né, mas a gente está em fase ascendente ainda da curva, e o interessante é realmente, em relação a pacientes mesmo, as comorbidades, a mais frequente delas é a doença cardiovascular. Em número de casos, nós temos a maioria da população, população ativa, em 30 a 39 anos, e pacientes do sexo masculino. Quando contamos os óbitos, a gente está com 700 óbitos confirmados, contando a data do início de sintomas, e a gente lembra que o óbito demora algum tempo para acontecer. O pico foi na semana 24, e novamente aqui a importância das comorbidades no óbito. Doença cardiovascular também é a principal, e a faixa etária que muda, né, quando a gente conta óbito e não casos. A maioria dos óbitos em pacientes acima de 60 anos, embora não seja desprezível você observar óbitos nos pacientes também considerados jovens. E o sexo masculino é predominante, e isso não é em Goiás, isso são dados mundiais. Lembrando para a gente entrar, como essa doença afeta o sistema cardiovascular, lembrar desse gráficozinho, acho que a gente já viu 500 mil vezes, mas que a doença, ela tem fases, e isso é muito importante para a gente determinar tratamentos e a relação causal com a doença cardiovascular. Então, a primeira fase, que é a fase de replicação viral, são sintomas leves que tem esses pacientes, e a partir do momento, se a nossa imunidade inata não resolver essa fase, a gente passa para as fases seguintes, que aí entra a resposta imunológica adaptativa, e se a carga viral estiver elevada nessa fase, a gente tem reação inflamatória em cadeia e a resposta exacerbada de citocinas, passando pela fase 2A, que a gente ainda não tem hipóxia, a fase 2B, que já cursa com hipóxia, até o estágio 3, que é a paciente com pulmão de SARA, choque circulatório, e também as principais complicações cardiovasculares. Então, o espectro na doença cardiovascular, a COVID, é enorme. A gente pode ter várias manifestações, e a gente vai falar ao longo da aula um pouquinho delas, mas dentre elas a gente pode apresentar a síndrome coronariana aguda associada a supra de ST ou não, mas com obstrução, sem obstrução significativa, presença de arritmias simplesmente
pela doença, choque cardiogênico, insuficiência cardíaca, geralmente associado a quadros de miocardite, derrame pleural com tamponamento e a presença de complicações tromboembólicas que podem, inclusive, estarem associadas aos casos do derrame pericárdico, aos casos de síndrome coronária aguda sem obstrução. Então, ele exemplificou aqui, a gente vai falar melhor, que essas síndromes coronarianas que não têm presença de obstrução coronariana, a gente faz um diferencial, né, assim, o supra-DST do diferencial com miocardite, a resposta exacerbada de citocinas, e inclusive cardiomiopatia por estresse, um Takotsubo. Aqui teve um guia, né, de diagnóstico e manejos que saiu pelo ESC, saiu em maio, acho que em maio desse mês, tudo tão rápido, né, que mostra um pouco do mecanismo que pode ser responsável pelas alterações cardiovasculares associadas à COVID. Então, a gente tem a invasão viral, depois dessa fase, quando a gente entra na fase inflamatória, a gente ativa toda a resposta celular de maneira exacerbada com a tempestade de citocinas, liberação de L6, L7, que a L6 é um ótimo marcador, inclusive, que dá para ser mensurado, e aí a gente vê todas as complicações inflamatórias que pode envolver a miocardite. Vou falar um pouquinho sobre o dano miocárdico associado à elevação de troponina, vou falar mais um pouquinho aqui para frente, associado a arritmias, tanto TAC quanto bradiarritmias, insuficiência cardíaca, se o paciente já é um paciente coronariopata, esse paciente cursa com instabilidade de placa e ruptura, podendo fazer infartos tipo 1, ou mesmo também infartos tipo 2 por alteração de tromboinflamação. A gente tem também alteração da microvasculatura, todos eles levando a algum tipo de injúria cardiovascular. Então, todas as injúrias cardiovasculares possíveis que foram citadas, né, envolvendo a resposta inflamatória, a miocardite, o choque, tanto a hipotensão, o choque relacionado ou não cardiogênico, né, as arritmias e a hipoxemia, todas elas levam a injúria. E um marcador muito importante que tem que ser dosado, principalmente depois que a gente caracteriza que entre nas fases de resposta inflamatória é a troponina. E esse gráfico aqui, ele é de junho de 2009, que a gente tirou do Circulation, que ele faz um fluxograma usando a troponina como um importante marcador de definição de doença cardiovascular. Então, o paciente com suspeita de COVID, ele tem que ser imediatamente, principalmente pacientes que têm a doença cardiovascular prévia, acessado. Então, é fora da curva dele. Então, eu pago 200 por 12 horas. Vamos lá, fechar os áudios. Então, a troponina normal, e aí a presença ou ausência de alteração de troponina desencadeia toda uma cadeia de raciocínio e pensamento nesses pacientes, e eu vou comentar aqui essa associação. A associação de injúria cardíaca, um dos primeiros estudos que saíram, todos os primeiros são chineses, né? Mostrou que em 416 pacientes, destes, quase 20% apresentavam troponina elevada nos pacientes hospitalizados. E olha só, simplesmente a presença da troponina positiva, levando a mostrar a presença de injúria miocárdica, eleva o risco desse paciente de mortalidade durante a hospitalização, num hazard ratio de 4,26, se você contar o tempo desde o início dos sintomas, e o do tempo de admissão, 3,41, a presença dessa troponina positiva.
E nesses pacientes, um outro estudo também falando sobre a questão do marcador da troponina positiva, e dentro de 187 pacientes, 27% apresentava troponina positiva, e esse é interessante porque ele divide não só a presença de troponina, e sim o paciente ter doença cardiovascular prévia. E olha só que interessante, a mortalidade maior foi nos pacientes que têm as duas coisas em conjunto, obviamente, né, elevação de troponina com doença cardiovascular, mas a simples presença de elevação de troponina, ela eleva a gravidade desse paciente a situações mesmo em pacientes sem doença cardiovascular. Então, a pior situação de todas é ter elevação de troponina. Pacientes com doença cardiovascular, mas sem elevação de troponina, é um perfil intermediário muito próximo da mortalidade dos pacientes que não desenvolvem nada disso. E aqui mostra a dinâmica dos pacientes que foram curados, os pacientes que faleceram em relação à elevação de troponina. Dá para ver que ao longo do tempo esses pacientes foram tendo elevação de troponina, e os pacientes que evoluíram melhor não teve essa alteração, então é um marcador importantíssimo a ser dosado. Aqui é o gráfico, né, mostrando a relação que tem a inflamação com essas injúrias miocárdicas, né? Ele tem uma relação linear de aumento da proteína C reativa com o aumento da troponina, mostrando que esses pacientes, com certeza, essa injúria tem a ver com o estado hiperinflamatório desses pacientes. E os pacientes que têm doença miocárdica, doença cardiovascular prévia, eles realmente tendem a ter mais elevação de troponina, e isso foi significativo nessa amostra de Wuhan. Esse gráfico aqui, ele foi retirado de um paper que foi liberado aqui pela SBC em abril, já demonstrando essa questão da importância da estratificação de risco desses pacientes, inclusive em pacientes com sintomas leves, mas portadores de doença cardiovascular. Então, eles advogam, né, que os pacientes com suspeita de COVID, colhe-se a história do exame físico, aqueles com fatores de risco, mesmo com sintomas leves, devem ser acessados já ao eletroiatrópico como estratificador de risco. E principalmente, né, em pacientes moderado a grave, e aí envolve a questão da internação ou até da monitorização em UTI, e pacientes com alteração eletrocardiográfica ou de troponina são pacientes mais graves que requerem internação precoce. Já os pacientes que não têm risco cardiovascular, alterações cardiovasculares prévias, esses pacientes devem ser acessados com eletrotropo só em situações de paciente moderado a grave. Aqui, esse documento, eu separei, eu já aproveitei que eu usei o documento, e ele tem uma orientação que eu acho importante para citar, né, no meio da história, sobre a conduta, o manejo da parada cardiorrespiratória no paciente com infecção por COVID. Tem pequenas alterações que são importantes no sentido de proteção da equipe que tá fazendo esse suporte de parada cardiocirculatória. Então, a questão toda, né, da higienização e da paramentação correta é importante. Como a gente está se tratando de parada, se você tem que estar nos ambientes de emergência, nos ambientes de UTI, com esses kits de muito fácil acesso e rápida colocação, esses pacientes são submetidos à avaliação de bioconsciência, checagem de pulso, ausência de sinais, como normal, e uma coisa, o que é diferente na abordagem desses pacientes é que a via aérea tem que ser diretamente a via aérea avançada, né? Tentar não usar máscara e ambu, e esses pacientes vão ser primeiro abordados do ponto de vista de ritmo, chocagem e massagem, e já acessar a via aérea imediata e deixar em ventilação mecânica assíncrona, diferente do que a gente geralmente faz numa parada normal, que a gente até retira do respirador esses pacientes e ambusa. Nesses casos não, deixa no ventilador assim,
feed a 2 100%, 10 a 12 por minuto, e mantém todo o protocolo restante da parada. Aqui é só para mostrar um pouquinho também, a gente tem muitos gráficos, né, da China, e depois que foram aparecendo as características dos pacientes de outros países. Então, aqui tem todo um estudo retrospectivo dos estudos, principalmente dos chineses, mostrando a alta incidência de doença cardiovascular nos pacientes que evoluíram pior. E aqui a gente tem os dados da Itália, que mostra que realmente os pacientes com doença cardiovascular, eles evoluem pior, né? Tem mais casos e evoluem pior nas UTIs. Em relação às formas, né, vários formatos de apresentação de doença cardiovascular, tem esse estudo aqui que foi publicado no Circulation, que mostra várias manifestações diferentes dos pacientes com COVID, internados e alterações cardiovasculares. Tem esse caso aqui, que ele mostra um paciente que evoluiu com miocardite, que o eletro inicial, a gente vê, deixa eu pegar aqui o monitorzinho aqui, a gente vê uma taquicardia sinusal, uma baixa voltagem, e já vê elevação de ST nas derivações, tanto as inferiores quanto as laterais. Parece até, né, como se fosse um infarto infilateral. Esse paciente tinha um pulmão limpo, ele foi submetido ao cateterismo, ele tinha coronárias limpas, e ele desenvolveu um choque cardiogênio, inicialmente de pulmão limpo. O que eles avaliaram primeiro foi uma alteração de VD, mas ele evoluiu com uma disfunção importante, tanto de VD quanto de VE, mostrando uma miocardite grave com um choque cardiogênico associado, que é uma das manifestações. Esse paciente aqui também evoluiu com choque cardiogênico, a eletro inicial era mais uma taquicardia sinusal, evoluiu com ritmo ventricular, que é uma das manifestações, né, que pode acontecer na miocardite, e esse paciente, inclusive, foi um paciente resgatado com ECMO, né, com sucesso. Esse outro paciente aqui é um paciente que evoluiu com alterações de insuficiência cardíaca descompensada, e foi um paciente que teve uma taquicardia ventricular polimórfica associada ao QT longo. Tem dados, eu não coloquei o gráfico aqui, infelizmente, mas tem os dados demográficos de Nova York, que são um pouco diferentes do que a gente vê no mundo, que os pacientes internados, 6% desses pacientes já chegaram no pronto-socorro com um QT longo, sem associação de drogas. Então, a gente sabe que esses pacientes também podem ter alterações, manifestações arrítmicas, independente de qualquer droga. Esse aqui é um caso, foi o primeiro que foi relatado, e depois a gente tem outros relatos, mas foi um relato interessante, publicado no European Heart Journal, de um paciente que desenvolveu um BAVT durante a internação por COVID, essa é a tomografia, né, com alteração bem importante dos pulmões. Esse paciente evoluiu com BAVT, e aqui tem o gráfico da evolução, né, deles massageando aqui esse paciente, mas ele evoluiu bem, um BAVT simplesmente pela presença da COVID-19. Então, dentre as arritmias, né, que a gente pode observar, a gente tem relatos de bloqueio atrioventricular, fibrilação atrial. Nesses pacientes, a gente vê em torno de 30% dos pacientes que já têm fibrilação atrial, eles recorrem na fase mais grave da doença, e tem a incidência em torno de 10% de fibrilação atrial, de novos episódios de fibrilação atrial, simplesmente pela presença da doença. As taquicardias ventriculares polimórficas podem ser manifestações de arritmia, principalmente nesses pacientes mais graves, e também a atividade elétrica sem pulso. Aqui umas manifestações, né, de Twitter. Hoje a gente também estuda por Twitter, né, e eles mas mostrando casos de cardiopatia por estresse, miocardiopatia por estresse associadas a COVID, um Takotsubo, e eles até inventaram uma hashtag nova, né, Coronatsubo, mostrando casos de cardiomiopatia por estresse associada à doença. Esse é um caso com cateterismo, que é outra
eletrocardiográfica e mostrando as coronárias normais. Aqui outro caso com eletro bem interessante, né, o eletro com supra de ST, parecendo quase um bloqueio de lesão, que hoje eles chamam de essa alteração que a gente chama de bloqueio de lesão, de shark fin, né, eu não usava essa terminologia, eu vi agora a estudar para aula, mas que antigamente a gente usava, né, quando tem esse supra maior, mais do que metade do QRS de bloqueio de lesão, mas shark fin, essa alteração parecendo uma rabatana do tubarão, e só que difusa, nesse caso é difusa, então foi associado, né, ao Takotsubo. Mas é uma manifestação bem interessante e que chama atenção, né? Como não fazer um CAT num paciente desse, né? Então, relembrando aqui aquele gráfico, que todas essas alterações que a gente citou, todas, hipotensão, próprio efeito direto do vírus, alterações microcirculação, vasculite, cardiopatia por estresse, todas elas levam à injúria miocárdica e pior, prognóstico desses pacientes, a própria hipóxia, né, associada à doença. Então, vamos falar um pouquinho de abordagem dessas situações nesses pacientes. Isso foi mudando um pouco ao longo do tempo, de acordo com o que a gente foi aprendendo com a doença. Mas, no início da doença, quando a gente observava vários pacientes chegando até o pronto-socorro como primeira manifestação, né, mostrando como um supra de ST, com uma alteração similar à síndrome coronária aguda, o que fazer com esses pacientes? Todos os pacientes devem ser submetidos a cateterismo? Não. Se você já tiver internado com esse paciente e ele tiver essa manifestação, como abordar, já que a gente tem que pensar, além de todo o histórico do paciente, pensar também na questão da equipe, da sala, do acesso, da contaminação. Então, isso tudo foi muito pensado. Então, inicialmente, começou até a deixar mais largamente nos pacientes que apresentavam síndrome coronária aguda com supra ou sem supra, principalmente com supra, né, no caso de trombolizar, somente com supra, mas nesses pacientes, a abordagem conservadora ou não. Então, eles começaram a até deixar situações um pouco mais, como dizer, lenientes, né, para você tentar abordar esse paciente de forma conservadora. Então, esse documento, ele até fala que pacientes com infarto com supra, quais são as situações que você pode usar, né, a conduta conservadora? Naqueles que a terapia trombolítica é indicada. Só que ao longo do tempo a gente foi vendo que, olha, nesse relato aqui, nessa série de casos de 18 pacientes, a gente viu que nos pacientes com supra de ST, mais da metade deles eram pacientes que não tinham obstrução coronariana. Então, aí começaram a se questionar, nossa, fazer trombolítico nesses pacientes, sendo que a maioria deles não são associados a infarto tipo 1, né? Será que isso, e esses pacientes, a gente sabe que desenvolvem tanto fenômenos trombóticos, mas também coagulação intravascular disseminada? Então, hoje em dia, a gente já pensa melhor nesses casos, tem que tomar todos os cuidados, né, óbvio, com sala, se tiver sala dedicada é melhor ainda, mas o ideal é que esses pacientes sejam acessados, sim, pelo menos com a angiografia. Algumas coisas já nos faz lembrar mais, né, de situações que ajudam a gente a diferenciar, não levar todos os supras para a sala, por exemplo, né, a presença de supra difuso, é um dado que fala a favor mais de miocardite, talvez esse paciente a gente consiga manejar sem levar para a angiografia. E lembrar que a partir do momento que esses pacientes têm o supradesnivelamento de ST, os pacientes sem supra de ST que apresentam isso são pacientes geralmente mais graves, essa alteração, sem supra de ST, perdão, sem alteração de obstrução, são pacientes mais graves porque são alterações secundárias da própria doença e revela a gravidade da doença. A mortalidade nessa série de casos foi de 90% dos pacientes que não tinham
evoluíram com óbito. Em relação ao manejo, né, do paciente que chega, que tem uma elevação de ST. Se for possível, esse aqui é um gráfico que saiu no Jack, né? Lá eles têm testes ultra rápidos, testes moleculares ultra rápidos, coisa que a gente não tem aqui. Então, a gente pula a parte do teste de COVID ultra rápido. Então, pacientes com suspeita possível ou já diagnosticados, né? E sintomas conscientes com infarto, eles até sugerem, se possível, acessar ultrassom, põe aquele point of care, né, na beira do leito para esses pacientes, para ajudar no diagnóstico, se tem alteração ou não de mobilidade segmentar, para poder acessar a angiografia desse paciente. E nos casos que são possíveis, né, menos prováveis, os sintomas são consistentes, eletroconsistentes, esse paciente já vão para a anjo primária. Na impossibilidade de a gente ter esses exames, também é recomendado que leve para anjo e intervenção primária. Falando um pouquinho, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, pacientes, na questão da eletrofisiologia, a gente tem um pouco menos, como os nossos exames são mais eletivos, né, em pacientes com suspeita de COVID-19 internado, o que eles recomendam é a gente não ficar naquela coisa, vamos resolver toda a vida do paciente internado, o paciente apresenta uma arritmia, alguma coisa assim, só em pacientes realmente graves, que tem alguma urgência, que tenha alguma taquicardia, por exemplo, uma tempestade elétrica, ou alguma coisa do tipo, a gente tentar resolver a vida dele toda internada. Se não, a gente tentar fazer o máximo possível, ou deixar a internação o menor possível desses pacientes. E falando, né, não só na área de eletrofisiologia, mas na cardiologia em geral, os pacientes não internados, nessa pandemia, uma coisa que está sendo muito falada é a questão do acompanhamento desses pacientes por telemedicina, né, isso está em voga, está sendo utilizado em todas as áreas, inclusive na cardiologia. Falando dos outros exames, não esquecendo de ninguém. Então, as recomendações em relação ao uso da ecocardiografia nesse momento de pandemia. Então, eles pedem para evitar nos pacientes que não tem necessidade máxima de exame, os pacientes eletivos, evitar de fazer ecocardiograma ou transtorácico ou transesofágico, somente com indicações muito precisas. Lembrar que o teste, que o ecocardiograma transesofágico, ele aumenta muito o risco de aerosolização para o profissional e só tem que ser feito em situações extremas e o profissional com todo o EPI possível, aparato possível, de preferência um aparelho dedicado, se isso for possível. Nos pacientes infectados, internados ou beira-leito, o eco é quase um point of care também, é aquele eco para acessar as informações principais que você deseja desse paciente e não ficar, né, fosforilando em excesso. E aí ele cita também, né, o ultrassom beira-leito, que pode substituir, né, uma máquina grande de ecocardiograma nessas situações. A tomografia computadorizada, ela deve ser, nos pacientes hospitalizados, usada unicamente naqueles, né, que tem que a indicação vai ter realmente algum impacto. Ela deve ser preferida nas modalidades, né, entre modalidades não invasivas para diagnóstico de DAC, porque reduz o tempo de exposição do paciente, isso não em pacientes internados. O paciente que vai ser submetido à tomografia cardíaca, né, elas até comentam que em relação à avaliação de trombos, ela deve ser até preferida do que o eco transesofágico, se possível, e se possível desinfecção desses ambientes, né, da maneira adequada. Checar sempre função renal, isso é importante. Na questão da medicina nuclear, também a mesma coisa, sempre situações muito específicas, quando o paciente tem suspeita,
tentar ao máximo diminuir a duração de tempo, né, de scan, e diminuir também o tempo de aquisição das imagens. A ressonância cardíaca é aquele assim, né, quando é a preferida na miocardite aguda, mas não em pacientes graves, é óbvio, beira-leito, né, mas em pacientes seletivos, isso não envolve, se tem suspeita de COVID e não tiver grave, isso é muito difícil, né, essa situação no momento, geralmente a miocardite é associada à gravidade da doença, mas eles pedem para tentar fazer um formato mais curto, né, eu acho que a gente perde um pouco a importância da ressonância cardíaca no momento de COVID, em pacientes com suspeita de COVID, óbvio. E o teste ergométrico realmente é outro que também, nesse momento, perdeu um pouco a importância, justamente pelo risco de aerosolização desses pacientes, do ambiente, geralmente são ambientes fechados, então, são situações que realmente não tem outra opção, a gente aborda com o teste ergométrico. Então, vamos falar um pouquinho agora das questões das drogas em COVID. Eu vou ser bem rapidinha, assim, bem sucinta, vou falar das duas principais polêmicas de drogas que envolveram a COVID, né? Então, vamos lá. Um deles, que começou aí, foi muito falado no início, foi a questão do uso dos inibidores de enzima de conversão de angiotensina e os BRAs, né? Porque tem um estudo chinês que mostrou que os pacientes que usavam BRA eram pacientes que ficavam mais graves, mas era um estudo retrospectivo, estudo observacional, e aí quando começou a entender-se mais a fisiopatologia, a gente sabe que o vírus, ele precisa ligar na enzima conversora de angiotensina para ele poder fazer a entrada dentro da célula. E aí a gente falou, está usando o inibidor de ECA, será que a gente não vai ter mais expressão desses receptores e aumentar a entrada de vírus na célula? O uso de ECA é prejudicial? Isso foi muito polêmico, muito falado no início, justamente por causa dessa característica desse primeiro estudo que a gente já mostrou lá no início, né, das características demográficas dos pacientes de Wuhan, que a história de uso de ECA demonstrou mais gravidade desses pacientes, mais internação, mais elevação de troponina, só que será que era por causa do inibidor de ECA? Isso aí começou a ser estudado. Um dos estudos que foram feitos, eu nem pus aqui, porque foi daqueles estudos polêmicos da Surgisphere, que foi retratado naquele Big Data, que teve toda a retratação do Lancet, saiu esse estudo no New England, que o estudo tinha um resultado bom, inclusive, mostrava que esses pacientes não tinham maior probabilidade de ter gravidade da doença pela presença do uso do IECA ou do BRA. Mas depois saiu um estudo no JAMA que mostrou que realmente não tem associação de gravidade ou de morbidade, de mortalidade do uso do IECA e do BRA com a presença da COVID-19. Então, esse gráfico mostra que os pacientes, independente do sexo e todas as análises que eles fizeram, eles não tiveram um hazard ratio maior, né, significativo, importante, relacionado ao uso da enzima, dos inibidores de enzima de conversora de angiotensina. E aqui mostra, inclusive, interessantemente, isso aqui é o gráfico demográfico desses pacientes, que os pacientes em uso eram pacientes mais velhos, média de idade 72 anos, ao contrário de 50 anos dos que não usam. Obviamente, né, provavelmente bem mais, a hipertensão vem em maior número, 70% dos pacientes hipertensos contra os que não usavam essa medicação específica, 5%, aumento de doenças cerebrovasculares, então eram pacientes de fibrilação atrial, de todas essas comorbidades associadas, então eram pacientes muito mais graves e que não evoluíram pior do que os pacientes que não utilizavam. E no momento, inclusive, está se estudando até o contrário, o IECA e o BRA como um fator protetor nesses pacientes. Olha só o que é a medicina.
E a segunda droga que eu quero comentar, que foi muito polêmica, e está sendo muito polêmica, é o uso da hidroxicloroquina, cloroquina no tratamento da COVID. A gente já teve várias fases, várias indas e vindas sobre essa medicação. Tudo surgiu também do estudo lá no estudo chinês, que mostrou que os pacientes criticamente doentes teriam se dado melhor com o uso da hidroxicloroquina. Cloroquina, que a gente já sabe que realmente tem um efeito antiviral, no estudo in vitro mostrou um efeito antiviral, só que foram usadas altas doses, e depois veio esse estudo chinês retrospectivo observacional que mostrou. Então, chegou a ser utilizada essa droga como uso compassivo, inicialmente, só nos pacientes mais graves, e aí foram surgindo os vários estudos mostrando que não tem, primeiro, benefício, mas o nosso objetivo aqui como cardiologista, nosso dever como cardiologista, é falar sobre segurança. Então, o estudo que demonizou a hidroxicloroquina, cloroquina, utilizada há 80 anos, que eu, como arritmologista, nunca fiz um eletro para quem usa, mas o estudo que demonizou foi esse daqui. Foi um estudo nosso, foi um estudo feito em Manaus, que foi um estudo que não usou caso controle, só pacientes que usaram alta ou baixas doses da cloroquina nos pacientes internados, né, com doenças com COVID grave, era só pacientes com disfunção respiratória aguda grave. Então, esses pacientes, a dosagem, a baixa dosagem, a dosagem preconizada hoje, que é aquela dosagem de 800 miligramas no primeiro dia, depois 400 miligramas nos dias seguintes, e a alta dosagem foi uma muito alta dosagem, que foram 12 gramas ao total, e que a gente não viu nem nos os estudos chineses com mais altas doses, eles usaram 1 grama, o total de 1 grama chegou até em torno de 5, 6 gramas, então foi bem superior. Então, o que aconteceu? Aí saiu, o uso da hidroxicloroquina, cloroquina, foi associado ao aumento de morte, sim, no grupo de alta dosagem, realmente teve um índice maior de óbitos, mas o que é interessante, a gente tem que olhar com um olho, né, diferenciado, já que somos cardiologistas, duas situações. Primeiro, embora tenha sido um estudo randomizado, interessantemente, na randomização, todos os pacientes que tinham doença cardiovascular caiu no grupo de altas doses. Segunda coisa, quando você compara as alterações que são associadas à droga, que é aumento de QT e taquicardia ventricular, são as duas alterações principais. Quando você pega os casos confirmados de COVID, somente um deles, que corresponde a 3,6% no grupo de baixa dosagem, que é o que é preconizado hoje em dia, teve um QT acima de 500, que isso é uma coisa que motivaria a retirada, e nenhum desenvolveu taquicardia ventricular, lembrando que todos eram pacientes graves. Então, esse estudo mostra que realmente altas doses são extremamente graves e prejudiciais, altas doses de qualquer coisa, e baixas doses, nesse estudo mostrou que não foi associado a aumento de arritmias graves. Nesse outro estudo aqui, que foi do Circulation, que é o grupo da Silvia Priori, que sou arritmologista particularmente e gosto muito de canalopatia, sou suspeita de falar desse grupo, é um grupo italiano, que mostrou o seguinte, no uso, né, também foram pacientes hospitalizados, comentou da hidroxicloroquina, mas está homogeneamente separado os grupos com hidroxicloroquina sozinha e com hidroxicloroquina associada à azitromicina, aliás, foi um grupo muito maior em associação, que lembrando que a azitromicina também pode ter um efeito que a LARA-QT, então a associação, é importante a gente estudar essa associação, e ele mostrou que teve diferença significativa do aumento de QT. Entretanto, essa diferença foi uma mediana de 18 milissegundos no aumento de QT somente, sendo que os pacientes de base tinham em torno de 414 milissegundos do QT corrigido, e os pacientes foram até 435 milissegundos, que é bem razoável, né? Se olhar aqui nos pacientes avaliados,
Aqui 3%, que foram 2 pacientes somente, que evoluíram com QT acima de 500, o que motivaria, que é a nossa preocupação, motivaria a retirada da droga, mostrando que a droga realmente, em termos de segurança, não é tão demonizante assim. Existe um score de Tisdale, esse estudo inclusive é antigo, do Circulation, que foi até numa publicação recente do Jack, eles renasceram, né, relembraram o score de Tisdale, que é um score que nos ajuda nos pacientes que estão utilizando alguma droga que aumenta o QT, a diferenciar o risco desses pacientes desenvolverem alargamentos importantes. Então, os pacientes de baixo risco, abaixo de 6 pontos, são pacientes que, inclusive, são pacientes que você lida tranquilamente com eles. Se a gente olhar os critérios, a idade é um critério importante, o eletro inicial, né, nesse score, necessariamente você precisa fazer um eletro inicial para avaliar, e a presença de 2 fármacos que prolongam o QT também é algo de se valorizar. Então, quando você lembra que está usando 2 drogas, então você já ganha 3 no score. Só que, se você observar as outras alterações, se você tiver um eletro desse paciente com um QT menor que 450, é muito difícil, principalmente hoje, que a gente está visando a utilização do antiviral na fase de replicação viral, que faz algum sentido, mas a gente ainda não tem estudos mostrando benefício total, em estudos randomizados, né, mas a gente já tem alguns observacionais mostrando. Então, lembrar que esses pacientes raramente são pacientes que vão demonstrar alto risco com essa droga, né, de somar scores de Tisdale acima de 6. Mas é importante, é uma história clínica bem feita. E nos pacientes de maior risco, o que eu digo que é maior risco? Nos pacientes bradicárdicos, nos pacientes que têm diarreia profusa, que essa doença dá uma diarreia, então pode ter associação à diminuição do potássio. Nos pacientes que utilizam alguma droga, aí é uma situação que talvez a gente não utilizaria, né? Associar uma terceira droga que aumente QT. Nos pacientes mais idosos, todos esses pacientes, acessem o eletro desses pacientes, porque a gente sabe, se ele tiver menor que 450, a chance dele desenvolver em fases precoces, que eles não estão graves, não estão em sepse, não estão usando outras medicações, como sedativos e tudo, que aumenta o QT, a chance é bem pequena. Isso, por hoje, é só. Bom dia, Ellen. Parabéns pela apresentação. Achei fantástico. É uma história diferente. Eu vou pedir para você voltar lá no começo, naquele slide que mostra a incidência de doença cardiovascular nos pacientes diagnosticados com COVID. Volta um pouquinho, por favor. Deixa eu ver qual. Mas a conta. Pode subir. Eu lembro do slide. Você tá vendo? Estou vendo. Lembro do slide. Pode subir mais. Não, mas tá acabando. Aí. O gráfico nosso. O 3 ou o 5, o 4. É o 3 ou o 4. É o óbito ou é o caso? Caso. Então é esse aqui, ó. Obrigado. Projeto, por favor. Só para chamar a atenção de uma coisa, à direita do diapositivo, os casos confirmados, ele mostra o número de indivíduos com doença cardiovascular. Eu gostaria de chamar a atenção, o Juliano está aí na plateia também, tem mais gente também que tem como você e outros aí, outros colegas, a condição de interpretar esse gráfico de forma adequada, chamar a atenção por uma coisa que nós chamamos de viés de amostragem. Se a gente olha para esse gráfico, dependendo do jeito que a gente olha, e fala, nossa, tem mais doença cardiovascular que quem tem Covid. Fica até parecendo que doença cardiovascular é fator de risco. Não é. É porque essas pessoas têm uma preocupação maior, individual ou pelos seus médicos assistentes, e esses pacientes são mais testados. Então, isso é só para chamar a atenção, é que eu já ouvi isso em outros momentos, sabe, em outras pessoas interpretando de forma equivocada esse gráfico como se diabetes, doença cardiovascular, outra doença, fosse fator de risco para você ter a doença. Não, não é. Não. É que indivíduos que têm essas doenças são mais preocupados, ou seus médicos assistentes são mais preocupados, numa manifestação que faz suspeitar da doença, eles são mais testados, e aí, então, né? Porque isso aí não é a expressão da doença no global, isso é a expressão da doença, né? Casos confirmados e quem foram testados.
Eu vou pedir para você, assim, ao longo da sua apresentação, eu fui anotando algumas coisas. Acho que é importante. Fala. Sim. Não, eu acho que talvez o mais importante seja isso, né, Max? Quando você vê óbitos. Aí sim, que você mostra que esses pacientes... Aí é outra história. Aí agora inverte a situação. Aí Isso. sim, aí há uma relação muito clara em ser cardiopata, ser diabético, ser idoso e ter má evolução. É outra história, por isso isso não causa questionamento, né? Eu vejo essa abordagem muito tranquila. O que eu já vi em outras rodas é a interpretação equivocada daquela forma de apresentação. Essa aqui é unânime. Eu vou fazer uma coisa que eu tenho visto em entrevistas, não dessa história de live agora, nesse momento aí, né? Esse boom, mas entrevista onde que aqueles caras que são bons entrevistadores, que não é o meu caso, eles fazem com aquelas pessoas que são os entrevistados. Então, ao longo da sua apresentação, eu anotei algumas coisas que foram ditas por você e algumas que não foram. Mas eu gostaria de fazer, então, assim, um bate-bola, que é papam, aquele, esqueci o nome, o cara vai papá, papá, papá. Ping-pong, bate-bola. Um bate-bola, E algumas coisas eu vou afirmar, né? Ou questionar, e eu quero que você concorde, não, tal. Então, vamos lá. Tratamento no infarto. A princípio, a interpretação que eu tenho é que está bem definido. Os pacientes que têm condições, eu estou falando de infarto, lógico que eu estou pensando no infarto, na injúria do miocárdio causada por uma lesão coronariana, né, que foi precipitada por esse momento. Não estou falando de miocardite, estou falando do paciente que tem uma alteração eletrocardiográfica numa determinada parede, me faz pensar mesmo em infarto com ST por doença epicárdica, beleza? O tratamento está bem definido, trombolítico naqueles que foram possível, angioplastia primária, seguindo toda aquela recomendação do tempo hábil dos demais. Concorda? Trombolíticos, na minha opinião, na minha opinião, é que eu estou observando na tendência da mudança de opinião. Trombolítico nos casos que não tem, Max, a condição de fazer a angioprimária, ou no local que você não consiga ter toda essa questão da descontaminação, não tem acesso fácil, não tem acesso rápido, né? Inicialmente eles estavam falando mais em trombolítico, hoje um pouco menos, né? Porque viram que, mesmo porque muitos desses, o infarto está de parede bonitinho, tudo lindinho, e mesmo assim, alterações, muitos pacientes não eram o infarto clássico, né? Então, a tendência é botar esse paciente na mesa e angiografar, Max. Mas, em situações que não tem jeito, trombolítico. Ecotranstorase, point of care, Fox. Transtorar, viu que você quer que sair fora. Transofágio protelar, na medida do possível. Beleza? Arritmia, FA e arritmia ventricular. Amiodarona, sim. Só o cuidado com o QT. Sim. Beleza. Monitorizar QT, monitorizar eletrólito, evitar drogas que aumentam o QT, mais ainda associadas. Exatamente. Magnésio, todas as situações que a gente sabe, né, Max? Não mudou, né? Porque assim, por que eu falo? Porque, como você disse, essas coisas, os eletrólitos, as outras causas, né, hipoxemia, a própria miocardite, essas coisas fazem parte do contexto. A preocupação é que a história da amiodarona. Pô, agora eu uso, não uso, a amiodarona também aumenta QT. Gente, é vigiar o QT. Usa e monitora. Usa. Também acho que tem que usar, vigiar o QT, ponto, acabou. Miocardite, pulsa. Pulsar miocardite. Bom, pulsar. Isso, pulsar. Hoje a gente sabe que ela é totalmente associada à reação de... reação inflamatória e exacerbada, corticoide está indicado, muda prognóstico. E choque trata normal com amina vasoativa? Sim, tudo que tem direito. E cobrar, manter ou introduzir? Max, aí você está me complicando, né? Os que já usam. Agora, introduzir num paciente que está... Se você for... É a condução normal do seu paciente. Normal, eu também acho. Porque, assim, não tem contraindicação, não tem indicação de tirar, que a história da expressão dos receptores de membrana está muito bem definido, que não muda. Semana passada, nós discutimos com os meninos da residência um artigo do New England também, que mostrou com clareza que manter ou introduzir quando indicado não mudava nada na história dos indivíduos, eu acho também que tem que manter. É manter a mesma coisa. Que não foi, uma coisa que não foi abordada por você, e um achado desses estudos observacionais retrospectivos lá, estatina. Manter...
Manter. Tem benefício também. Foi observado nos Manter. retrospectivos também que estatina tem um efeito protetor. Tá aí os meninos que viram com a gente também. A S manter também, sem problema, né, Ellen? A S, aliás, manter mesmo. É mesmo, né? Aparelho baixo peso molecular, profilática naqueles casos que tem indicação, que não tem indicação da terapêutica, e terapêutica nos casos que tem indicações, são os trombóticos, né, com TEP, tal. Corticoide para todos. Para todos quem, Max? Os nossos internados, desculpa. Nós estamos falando de pacientes cardiopatas, todos esses aqui na lista estavam internados. Corticoide para todos, né? Não, corticoide, eu acho que essa, assim, os pacientes que internam realmente já têm alteração de fatores inflamatórios, o corticoide, e olha, não embora o recovery tenha mostrado que só pacientes 2B para frente tenham benefício, 2A, se você já está em 2A, mas os nossos pacientes 2B têm hipoxemia, os nossos não têm, assim, desculpa, todos os meus aqui estavam na UTI, eu estava com a cabeça voltada para a UTI. 100%. E aí, Adriano, coordenador da sessão, ele maravilhoso, show. Eu gostaria de deixar registrado que hoje é dia 7 de julho, às 7 horas e 54 minutos. O que eu disse só tem validade até agora, viu? Pode ser que daqui a pouquinho eu leia alguma coisa nova, que essas coisas novas me façam mudar de ideia. E eu tenho mudado de ideia todos os dias, tenho lido com muita frequência tudo isso que você apresentou e que está todo mundo lendo naturalmente, é uma questão assim, né, social, uma questão pandêmica, uma questão de saúde pública, uma questão nossa de compromisso da instituição em core com todo mundo, nosso compromisso de médico, assistente, pesquisador também com todo mundo. Então, eu tenho mudado muito de pensamento, muito de atitudes com as coisas que vão acontecendo. Eu tenho tentado ler com crítica tudo que eu leio, com muito cuidado, né? Para tentar encontrar a menor evidência no pouco de informação que a gente tem. E aí eu tenho mudado o meu pensamento. E aí eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, quando os fatos mudam, eu mudo o meu pensamento. E aí eu jogo para vocês a pergunta, o que você faria? Né? Eu tenho sido essa constante. Que bom, Max. Isso é importante, porque numa pandemia que tudo muda muito rapidamente, é muito interessante que a gente seja aberto às mudanças, né? Que é o que a gente tem visto aí com um pouquinho de dificuldade. E é difícil, eu tenho 52 anos de idade, vivi a minha segunda pandemia. A minha primeira pandemia foi do HIV/AIDS, isso me deu a possibilidade de fazer meu mestrado e doutorado aí nessa área, sabe? Doença cardiovascular e aquela doença da hora, né? Aquela doença pandêmica, aquela doença que uma hora ela era emergente e passou a ser pandêmica. Engraçado que a AIDS gastou 10 anos para sair de uma doença emergente para a pandemia que é hoje a AIDS no mundo inteiro. E essa doença, em 3 meses, 11 de março, o primeiro caso, foi menos 3 meses, o primeiro caso foi documentado pelas entidades de saúde lá em Wuhan no dia 31 de dezembro. 11 de março, a Organização Mundial de Saúde decretou uma pandemia, percebeu, né, reconheceu que se tratava... E ela já existia, né, Max? E ela já existia, que não tinha o conhecimento. Então, assim, vamos pensar em 2 meses, 3 meses, a doença saiu de uma doença emergente, do ponto de vista epidemiológico, nós sabemos o que nós estamos falando, e passou para a pandemia. Então, assim, na minha segunda pandemia, ter uma idade avançada, né, faz a gente já ter a possibilidade de contar histórias. Então, assim, é muito rápido. Eu estudei AIDS com muito mais tempo para estudar. As coisas eram mais demoradas, você pagava pelos papers, demorava a sair, demorava em relação a hoje. Hoje é uma coisa engraçada. Por isso que eu brinquei. Há 3 minutos atrás eu me manifestava daquela forma. Agora eu já não sei mais, ou não saberei mais daqui a pouquinho, de acordo com o que eu pretendo ler. Tem um estudo excelente aula, esclarecedora, no seu nível mesmo, Adriano. Obrigado pela oportunidade. Tem uma pergunta aí, Ellen, não sei se vocês viram, o Maurício perguntando sobre os pacientes que têm IAM e acabam não procurando o serviço, então acabam os trabalhos emocionais aumentam por morte por IAM em casa, né? Ou porque o paciente não vem para o hospital e acaba, às vezes, chegando num momento tardio, com a situação mais grave. Você leu alguma coisa a respeito disso? Li.
Li, isso está acontecendo e não só aqui, a gente tem dados mundiais e dados locais, né, nossos aqui da cidade, inclusive, que a gente tem uma diminuição em torno de 45% da procura dos pacientes por infarto, só que a gente tem um aumento da mortalidade, porque esses pacientes chegam tardiamente. Então, são pacientes que chegam mais graves e há um aumento também da mortalidade da mortalidade domiciliar. Isso tem dados de Goiânia. Do Goiânia a gente não tem dados de intradomiciliar, mas a gente tem dados de gravidade de pacientes que chegam aos infartos. Mas saiu recentemente dados de Nova York, aumento de 3 vezes de mortalidade em casa de pacientes associados à doença cardiovascular por pacientes que não estão procurando e a Sociedade Brasileira de Cardiologia soltou uma nota, acho que semana passada, falando também sobre esse aumento de casos de mortalidade domiciliar por falta de procura. Isso é muito sério. Realmente, é muito sério mesmo. A pessoa não vai para o hospital com medo de morrer de Covid e morre em casa com doença cardiovascular, que é muito mais frequente e a gente sabe que mata muito mais. Uhum. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Olha, Eli, queria te agradecer. Excelente sua aula. Um tema difícil. A cada minuto sai uma chuva de papers de qualidade duvidosa. Você tem que avaliar com muito senso crítico para acabar não transmitindo. Então, é uma influência política muito grande também. A gente vê a todo momento, independente do viés político, pessoas falando a favor, contra, enfim. Mas a maioria falando talvez um monte de bobagem, sem embasamento. E fora ansiedade, medo, várias coisas, como o Max falou, uma pandemia dessa em 3 meses, acho que deixa as pessoas muito assustadas e as pessoas em casa começam a ter tempo livre para pensar também, às vezes, muitas bobagens. Mas foi excelente sua aula, parabéns, tema difícil. Obrigado, Max, pelas colocações aí, achei que esse bate-bola foi show. Aliás, faça sempre isso, acho que agrega muito e fica bem interessante aqui o formato e até um pouco mais descontraído. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá. Bom, então vamos encerrar aqui a sessão. Uma boa semana para todo mundo aí. Obrigado mais uma vez e vamos trabalhar. Um abraço para todos.